conhece? Infelizmente, né, ele está internado ainda no hospital, na Santa Casa, lá na Santa Cecília, né? E hoje seria a explanação dele. Até entrei em contato com ele hoje para ver se ele já estava melhor, se ele poderia fazer a explanação, mas sem condições, ainda estava internado. Aí vocês vão ter que me aguentar hoje novamente, porque não teve outra saída, viu? Eu peço desculpa, tá? É o que tem para hoje. Mas vamos lá, né? Mas e vamos dedicar essa explanação, essa lição da noite para ele. Falei para ele que vamos estar em oração e vibração para que ele saia o mais rápido possível. Tá certo? Combinado? Então vamos lá. Aí eu escolhi aqui uma lição, que esse livro é que me salva. É maravilhoso. Esse livro do José Carlos de Luca, Alguém Me Tocou. É um livro de cabeceira. Eu gosto muito desse livro, até faço muitas vezes o evangelho com ele, que ele explica muito bem, é muito claro, objetivo, dá um entendimento ainda mais amplo. A lição da noite, eu escolhi a maior tentação na Terra. Ai, 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 ai. Não puxa a boca não, agora nós vamos nos encontrar com a realidade para todos nós. Diz Jesus, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus, Mateus 4:4. Narram as escrituras sagradas que Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Segundo a concepção espírita, as expressões diabo, entre aspas, demônio, ou Satanás, designam espíritos inferiores, impuros, transitoriamente inclinados ao mal, por causa da rebeldia com as provas que devem enfrentar. Eles, no entanto, também alcançarão a perfeição desde que o queiram. Deus não cria seres eternamente voltados ao mal e felizes para sempre, pois isso seria contrário à sua própria natureza. Então, diz que Jesus foi tentado pelo diabo, né? Ficou lá no deserto, foi jejuar, com fome, sede, assim, o necessário, né? E a palavra, como diz primeiro, diabo, né? Demônio, Satanás, na verdade são espíritos imperfeitos, né? Não existe, entre aspas, né? Diabo, demônio, tudo isso são criações, muitas vezes, sem deixar muito claro o significado, né? Então, são espíritos impuros ainda, imperfeitos, aqueles rebeldes, aqueles que não querem seguir as provas que tem que enfrentar, as provas da vida, e aí descamba. É o que está acontecendo também no mundo de hoje, não é? O diabo, o Satanás está aí. Está aí, encarnado aí, gente. Vamos falar assim, né, só para entender. Está aí em cima de uma moto, matando, roubando, tirando vida, destruindo a natureza, corrompendo, o que mais? E vai, né? É o que nós estamos vendo aí, nós estamos passando o diabo, o Satanás, que na verdade são esses diabos, esses Satanás, esses demônios, são espíritos encarnados, que estão aí, não querem seguir a Deus, seguir as suas leis, não querem melhorar, preferem ainda
ficar aí gozando temporariamente, né, no mal, prejudicando a si mesmo, mas tudo isso é temporário, né, como eu falo. E eles estão aí, ó, tá cheio de diabo, de demônio, estão encarnados aí, que são espíritos inferiores, tá? Na verdade, vamos deixar agora o diabo, Satanás de lado e ver como irmãos, espíritos inferiores, espíritos ainda que se comprazem no mal, que gostam, né? Ainda tem os desejos inferiores, o orgulho, a vaidade, a ambição, o ódio, ainda está muito acentuado. Então, precisamos... Mas são filhos de Deus, não é isso? São filhos de Deus, como diz aqui. São irmãos ainda no mal, são infelizes, mas Jesus não falou? Nenhuma ovelha se perderá? Então, Deus criou esses seres, não criou eternamente para o mal, né? Não é verdade? Eles vão ficar eternamente no mal, aí, não, uma hora vai cansar, uma hora vai ver que não dá mais. Nessa hora, eu falo hora, anos, centenas, séculos, milhares de anos, depende de cada um. Porque é o que eu falei uma vez com um amigo de outra igreja, de outra doutrina, mas aí não vai ficar eternamente, gente, no mal, não é assim. Mas só entrei assim nessas questões, não aprofundei mais, que não adianta. Aí eu pergunto, por que se Deus criou, todos nós criou, tudo que Deus criou não é perdido, não é verdade? Não é perdido. Então Deus falhou, Deus errou. Se aquele irmão vai ficar eternamente no mal, se ele vai ficar ali sofrendo, não tem mais salvação, Deus falhou aí. Não é verdade? Se a gente pensar assim, Deus teve uma falha aí, olha, então o que Deus cria também, né, fica perdido. É perdido, é um mal, ficou para o mal. Não. Então, lógico que vem aí vai entrar reencarnação, vai dar uma série de coisas que não vale a pena discutir, né, com outros irmãos, mas nós vamos lembrar que existem as reencarnações, esses espíritos vão reencarnar, até melhorarem. Se não for aqui na Terra, vai ser em outros planetas inferiores. Esse planeta aqui vai entrar em regeneração. Os bons vão ficar, os maus, entre aspas, né? Os espíritos ainda, né, nas imperfeições, vão para planetas inferiores. Então Jesus falou muitas moradas na casa de meu pai. Então vão para outras moradas, vão continuar indo vai ter que ir para frente, vai ter que crescer. Então, o mestre no deserto, durante 40 dias e 40 noites jejuando, e conta que ele teve fome. E no momento da fome surge a tentação que o diabo apresenta a Jesus. Se és filho de Deus, diz para que essas pedras se tornem pães. Falou para Jesus. E o Cristo respondeu como dizeres, que abrem este capítulo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo desiste, mas passa a tentar Jesus de outra forma. Meditemos a respeito, nem mesmo Jesus, o Espírito mais perfeito que pisou na terra, escapou de ser tentado por espíritos inclinados ao mal. Conosco não poderia ser diferente. Ao contrário, em nós a tentação é sempre mais frequente e perigosa, pois Jesus já era um espírito puro e nós ainda carregamos muitas imperfeições, as quais funcionam como antenas psíquicas sintonizando o mal. Então, o espírito, esse espírito do mal, vamos dizer assim, esse espírito inferior, está ali tentando Jesus, né?
ele fala para Jesus, né? Se és filho de Deus, que torne essa pedra aqui, ela possa se tornar pães, né? E Jesus fala o quê? Nem só de pão vive o homem, viverá o homem, mas de toda palavra, né? Então ele quer falar, é isso que está acontecendo também, né? Procurar fazer das pedras pães não dá, não é? Sem chance. Mas a vida materialista está fazendo justamente isso, né? As pessoas vivam das coisas só materiais, né? Só dos bens materiais, achando que os bens materiais vão te alimentar, vão ser os verdadeiros pães, né? Não o pão do Cristo. O pão de Jesus é outro, né? Então, ele fala, nem só de pão vive o homem, né? Mas de toda a palavra de Deus, quer dizer, de todos os ensinamentos que nós recebemos, que nós assimilamos, que nós praticamos, vivenciamos. Aí sim é a vida verdadeira, quando a gente vem, aprende, conhece, tem aquele ensinamento, aquela palavra boa, e aquela palavra boa, aquela palavra que vai nos dar felicidade, sai da nossa boca, mas sai da nossa boca envolvendo também a nós, o nosso próximo, sai da nossa boca produzindo, ajudando, fazendo parte da criação de Deus. E assim nós vamos. Agora, Jesus, o diabo, o espírito inferior, para tentar Jesus, ele viu que não dava, né? O espírito puro. Ele ficou lá todo aquele tempo, no deserto, aonde a noite é frio demais. Chega a 10 graus. Durante o dia chega até 50 graus. Quem suporta isso? Ninguém aguenta, né? Não é possível entender. Falou, nossa, mas Jesus passou por tudo isso? Bom, mas ele consegue. É um espírito puro. Nada aqui, materialmente falando, pode desequilibrar ele, influenciar ele. Ele controla tudo, ele é o mestre. Ele controla o seu corpo físico, espiritual. E chegamos o quê? Agora nós não. Né? Nós vamos passar por essa situação sem condições. Né? Começou a apertar, começou a pegar mais pesado, a gente já, opa, não, estou com fome, estou com sede, a gente já aceita na hora. Né? Nós somos imperfeitos. Nós ainda somos muito imperfeitos e aí sintonizamos facilmente com o mal. Nos desequilibramos com uma facilidade. Né? Não é verdade? Acontece alguma coisinha, a gente já, meu Deus, aí começa a se queixar, a reclamar, a maldizer, não é? Ai, minha vida, não sei o quê. A antena, a energia, o pensamento, a força do pensamento, aí que abre mesmo para as influências inferiores, as influências negativas. Nossa, e acaba sintonizando com outras também. E aí fica mais difícil. Aí os espíritos imperfeitos querem nos induzir o quê? Ao mal. Com o objetivo de nos fazer sofrer tanto quanto eles sofrem. Eles não querem se juntar aos espíritos, extinguindo o próprio sofrimento. Pretende aumentar a fileira dos espíritos maus, levando mais almas para sofrer com eles. Então, esses espíritos, é verdade, viu? Eles querem nos induzir ao mal, né? Eles não querem ainda. Eles estão sofrendo e querem ver a gente sofrer também, né?
Eles não querem juntar-se aos bons espíritos. Eles querem também nos arrastar a isso. Por isso que temos que tomar muito cuidado. Faz todo sentido, então, essa advertência de Jesus. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai. Não é? O que é vigiar e orar? Né, gente? Vamos tentar. Muitas vezes trocam, né? Oração e vigília, né? Então nós temos que estar com o pensamento, com o nosso sentimento bom, tá? Vigiar e orar nós mesmos. Nós temos que tomar o cuidado com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. E estar em oração. Estar em vibração boa, naquela sintonia. Lógico, não dá para ficar o dia todo, você está trabalhando, você está na correria. Não é para oração, não é para a gente ficar rezando, orando. Como que eu vou rezar, orar toda hora? Não, mas é estar vigilante, é estar com pensamento bom. A gente tomar cuidado, porque hoje em dia, a coisa piorou, não é? É só negatividade, é golpe, é não sei o quê. Você pega, tá na nossa mão, não precisa ver mais na televisão, rádio, como antigamente, tá? Então a gente tem que estar atento, vigilante. Vigiai. E orar no sentido de estar com o pensamento bom. Não entrar naquela faixa vibratória. Porque aí a gente vai também ser influenciado pelo mal. E a carne, por que a carne é fraca, né? Todo mundo fala, mas a carne é fraca, né? É a carne que é fraca? Ou o espírito que é fraco? A desculpa é essa, né? Ah, mas eu não aguentei. A carne foi fraca, né? Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aí dá desculpa para a carne. Sendo que a pessoa, o ser, esse espírito, esse ser que foi fraco nos seus sentimentos, nas suas atitudes. A carne é o corpo, é um instrumento apenas. Nós é que manipulamos o nosso corpo, né? Mas é todo o sentimento nosso, não é a carne. Vejamos a sutileza do ataque que as trevas engendraram contra o Mestre. Jesus estava com fome, depois de passar, jejuando durante 40 dias, imaginamos quão grande era a sua fome e fraqueza. Estima-se que uma pessoa não consiga sobreviver sem comida por mais de 45 dias. Imagina, nem 5 dias. Mas não creio que se chegue a tanta se essa pessoa estiver, como já falamos, jejuando no deserto, cuja temperatura pode variar de 10 graus negativos à noite até 50 graus positivos durante o dia. Somente o espírito do porte de Jesus poderia suportar tamanho estresse físico sem comprometimento da própria vida. Já comentamos. O diabo sabia que Jesus estava faminto. Por isso, a proposta foi para ele transformar-se pedras em pães. Qualquer um de nós provavelmente faria naquela circunstância qualquer coisa por um pedaço de pão. E como Jesus se livra da tentação? Sobrepondo a vida espiritual à vida material. Como? Como é isso? E Jesus se livra da tentação, sobrepondo a vida material pela vida espiritual. Só assim. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós, a miúde, caímos na tentação ao sobrepormos a riqueza material
aos tesouros espirituais, né? Nós estamos fazendo o contrário. Nós estamos sobrepormos as riquezas materiais. Nós estamos mais juntando na terra do que no céu. E Jesus ensinou, não, junta mais no céu do que na terra. Sobrepor as coisas espirituais, não é? Sobre a vida material. Não é? É de se pensar, né, gente? Então, nós estamos valorizando muito mais as coisas materiais, juntando, e essa loucura que está acontecendo, né? As pessoas se desequilibram, se desesperam, a gente fica doente, desequilibrado, depressivo, estressado, quando faz o pior dos piores, ainda até no suicídio, né? Aí é o fundo do poço. E pelas coisas materiais, transitórias, passageiras, não leva nada dessa vida. Agora, as coisas espirituais, não. A gente não dá muita importância. Assim, dá, mas a grande maioria não dá muita importância. Não é? Por exemplo, gente, o Natal é um Natal materialista, não é? O que vocês acham? É um Natal, né, que sobrepõe as coisas espirituais. Não é? Ou é só na minha casa que eu sinto isso? Ou é na casa de vocês, ou é no Jaguaré que eu sinto isso? Não, né? Em todo lugar. As coisas materiais estão engolindo assim, ó. O Natal não fala-se de Jesus. Não tem, não interessa, não dá dinheiro, não é comércio. De humildade, bondade, desprendimento, de simplicidade. Não vai comprar roupa, não vai gastar, não vai matar os animais, encher aquela mesa de matança que tem no Natal. Contrário, totalmente contrário. Você dá risada, mas é verdade, menina. Eu sei, é engraçado, mas não é? Mas é doloroso, não é? Então a gente tem que parar para pensar, nós estamos fazendo o contrário. E a gente faz isso aí. E bebe, e joga, e mata os animais, né? Nossos irmãos inferiores. E Jesus? Muitas vezes as famílias nem param para fazer uma prece, uma oração. Mesmo bêbado, faça uma oração. Não fazem. Eu estou falando que às vezes eu percebo isso, né, nas famílias. E é o que está acontecendo. Natal está chegando, quem está falando de Jesus? O materialismo está engolindo cada dia mais e nós estamos entrando nessa. Então a gente tem que... Antigamente ainda a gente ouvia, né? Não é do meu tempo, mas a minha irmã dizia, me explicava. Mas você via presépio, você via alguma coisa, né, simbolizando o Natal, aquele espírito de Natal, alguma coisa, né, falava, mas coisa tá feia, gente. Toma muito cuidado. Então nós temos que juntar, começar a investir, o investimento. Não estou falando aqui que nós não devemos comemorar, não é? Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa não é outra coisa. Entendeu? Nem eu. Mas é verdade. Uma coisa é o espírito de Natal. Quer fazer a festa, materialismo? Tem o carnaval, para quem gosta, não é? Não deveria ser assim? Aí vai, quem gosta, faz a festa espiritual, verdadeira. É o único aniversário que o aniversariante não é lembrado pela grande maioria, não é? Triste demais. E quem quer o carnaval, a vida mundana, vai. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Não é? Né, Lia? Agora, nós estamos realmente precisando juntar tesouros.
mas tesouros valiosos, né? Joias, conta bancária, né? Apenas isso. Isso é importante, ninguém está falando de ter uma vida necessária, boa, né? Lógico, conforto. E se não tem, a gente fica também desequilibrado, desesperado, né? O boleto chegando todo mês, diz que um dos maiores obsessores é o boleto, né? Toda hora vem aquele desequilíbrio. Mas a gente precisa começar a investir principalmente nas contas espirituais. Então, isso aqui é um alerta para todos nós, para mim principalmente. A gente precisa investir, começar a fazer investimentos espirituais. Nos melhorar, fazer coisas boas. Por quê? Para depois não nos arrependermos. Sermos espíritos arrependidos do outro lado, que dizem que um dos maiores sofrimentos é o arrependimento do tempo perdido na Terra. E o Espiritismo é tão bom porque ele é muito claro, objetivo, né? Sem caridade não há salvação. Sem amor, sem práticas boas, não tem. O materialismo, exatamente isso que as trevas desejam, meus irmãos. Para nós, a completa escravidão ao materialismo. Nós estamos ficando escravos mesmo do materialismo. Uma coisa que o Espiritismo combate é o materialismo. Tá? Que tudo nos promete e nada dá. Vamos explicar. Então, essa vida só materialista, tá? Tudo nos e nada dá. Nos promete. E isso que as trevas querem. Quanto mais materialismo, quanto mais coisas da nossa cabeça nos envolvendo, nos preocupando, materialmente falando, né? E apegos e vaidades e posses, isso o que, mais as trevas é isso que a gente quer. O materialismo nos diz: compre uma casa e seja feliz. E nós nos matamos para comprar e depois constatamos que a felicidade não veio junto com a casa. Que ela não está nas paredes, nos móveis, mas no jeito feliz como moramos e convivemos com as pessoas que habitam conosco. Não é? A gente, é isso mesmo. Eu vou ser feliz quando eu tiver minha casa, meus móveis, minhas coisas. Aí eu vou ser feliz, verdadeiro. Não vai ser feliz. Ninguém está falando que não tem que ter a casa, sim, lógico. Todo mundo tem casa boa, mas não pensa que vai ser feliz. Vai ter aquela relativa felicidade, ter o prazer, mas felicidade verdadeira não vai ter. Aí tem as coisas, constrói e viu que ainda não é feliz. Ainda continua os sentimentos inferiores, negativos. Continua. Né? A gente vê, a gente percebe, a gente convive, a gente está aí. Consegue um bem material? Lógico, parabéns. O que está falando? Tem que conseguir, tem que batalhar. Mas o problema é esse, que a gente acha que você é feliz se eu ter isso. E não faz, não melhora interiormente. E aí é que a gente conquista, mas os problemas continuam. Continuam porque está dentro de nós, não está nas coisas materiais. E as coisas materiais realmente não vai dar a verdadeira felicidade. Isso é o tesouro espiritual. Um bem que não nos garante a felicidade, apenas para depois da morte. Né? Então o tesouro espiritual, quando a gente começa a trabalhar também o tesouro espiritual, a gente conquista as coisas materiais. Ok, joia. Mas conquista as coisas espirituais também. Que as conquistas espirituais, elas, mas eu só vou ter essas só quando eu estiver no outro plano. Não, quando você começa a conquistar também as coisas espirituais, você já vai sentindo também o equilíbrio, a paz. Você já não entra nessa agonia que está acontecendo no mundo. Você convive, você vive, mas você tem mais harmonia, equilíbrio.
As pessoas até estranham. O que você tem? Você está bem? As coisas aí estão, você nessa paz, nessa tranquilidade, nesse equilíbrio. Você está ficando louco, não é? Está fanático, está no seu... Não, você está harmonizando, você está equilibrando. Não está deixando de conviver com a vida, com o mundo, ter os prazeres também, mas você está conquistando também os prazeres espirituais. Tesouro espiritual. Um bem que não nos garante a felicidade apenas para depois da casa. A casa nova pode nos ter dado melhor conforto, mas não nos proporciona a felicidade, que é um valor espiritual que não se obtém das coisas que possuímos, mas da maneira como vamos viver. Não é? Então, da maneira você conseguiu a casa, tudo maravilha, mas qual a maneira que você vai viver? Vai viver em paz? Vai viver como irmãos, amigos, companheiros dentro da casa, com respeito? Como vão viver numa harmonia boa? Isso aí é espiritualidade, tá? Ah, o que é espiritualidade? É isso, é tudo isso. Vão viver assim? Ótimo! Que maravilha! Então, agora, está na simplicidade, está numa casinha simples, lógico, não está faltando o necessário, mas está na casinha simples, humilde, mas tem amor, tem simplicidade. Ai, que benção! Maravilha! Então, nós estamos buscando essa espiritualidade. Vocês estão entendendo? Essa situação que tem que estar. Enquanto não nos convencemos disso, iremos adquirindo mais e mais, querendo mais e mais dinheiro, fama, prestígio, poder, para tapar as carências da alma, que somente poderão ser preenchidas com as riquezas espirituais. Então, enquanto não pensar nisso, nós vamos querer mais dinheiro, mais coisas. Por isso que muita gente, mas por que essa pessoa já tem isso, tem aquilo, já quer ter aquilo, tem de sobra? A pessoa está desesperada. Não, acha que vai preenchendo as coisas, não preenche, vai buscando, vai tendo mais coisas, vai fazendo mais. Só no materialismo. Né? Mas não vai preencher. Pelo contrário, depois vai ser um espírito sofredor, apegado, para tampar as carências dos sentimentos, da alma, que não vai tampar, não. Agora, as riquezas espirituais, como o amor, o carinho, a alegria, a humildade, a solidariedade, perdão, caridade, paz, e assim vai. As riquezas espirituais, solidariedade, vai, né? Essas coisas boas que a gente conhece. Essas são as riquezas espirituais que nós vamos conseguindo. Mas, como fugimos das riquezas espirituais, tentamos preencher os buracos da alma com atitudes compulsivas. Olha aí, agora que... Tem pessoas que partem para o pior, para preencher. No desespero, não busca as coisas espirituais e vai buscar o pior. Vai buscar o álcool, as drogas, ansiolíticos, antidepressivos, em doses cada vez maiores. Tem muita gente dependendo de remédios, tomando remédios. Luciana que me conte isso, viu? Né, Lu? Ela é farmacêutica e as pessoas dependentes, porque é falta também de Deus, falta de espiritualidade. Não querem saber. Aí se entope de drogas, que é esse tipo de remédio. Quando, lógico, não estamos falando, e tem casos e casos que é necessário, que precisa, mas eu digo assim, falta mais espiritualidade nas pessoas. Isso, se não fosse, se tomássemos o cuidado de cuidar mais da parte espiritual, com certeza ia diminuir e muito a dependência química de todos os sentidos. É nesta busca incessante pelos valores materialistas que nunca nos fazem verdadeiramente felizes. O diabo vai se divertindo com o nosso sofrimento, sempre nos tentando a transformar pedras em pães. A felicidade está intimamente associada ao processo de espiritualização humana, tá? A felicidade
está intimamente associada à nossa espiritualização, tá, gente? Vamos gravar essa mensagem aí, aqui que nos passa. Essa é a felicidade. Quem quer ser feliz, realmente, espiritualização. O resto é confusão na vida, tá? Espiritualização. E se viver só por materialismo, aí vem o desequilíbrio. E assim, para tanto, Cristo traçou para nós a seguinte diretriz: não ajuntei riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntei riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. É a espiritualização. É a riqueza verdadeira, é uma riqueza que ninguém rouba, traça não corrói, né? Pode te roubar roupa, celular, as coisas, né, transitórias, mas a riqueza espiritual de você ninguém rouba. Esse sim, está garantido mesmo. Esse sim a pessoa vai ser feliz, verdadeiramente, né? Então, ali está, onde estiverem suas riquezas, está o seu coração. Se a sua riqueza está só nas coisas materiais, o seu coração está lá. Se tiver as coisas espirituais, seu coração está lá, né? Entendeu? E é justo que tenhamos o necessário, frisando bem, senão daqui a pouco, então eu não posso mais ter as coisas materiais, não posso crescer materialmente, né? Eu tenho que viver uma vida. Não, pelo contrário, gente, né? O Espiritismo não fala nada disso. É o equilíbrio das coisas. Viver com o necessário, viver com conforto, viver com prazer, ajudar também. É justo que tenhamos o necessário para uma vida digna, mas qualquer riqueza material improdutiva e egoísta, sem gerar benefícios à coletividade que nos cerca, pode constituir uma fonte de problemas para nós. Então a pessoa, se ela tem condições materiais e tal, e vai, maravilha, é um grande empresário, conquista as coisas materiais, mas se não tiver, né? Se não for produtivo isso, se for egoísta, só pensando em si, explorando os seus funcionários, não dando benefícios à coletividade, não pensando no bem da coletividade, né? E aí realmente é problema. Problema sério é o que está acontecendo, né? Os nossos empresários, nossa classe privilegiada, né? Entre aspas aí, a riqueza material. Nosso país é um dos países mais egoístas que tem. E 10% está na mão dos grandes, dos ricos, dos poderosos, e enquanto a grande maioria está sofrendo, né? E realmente isso aí é um grande problema. Porque tudo pertence a Deus. Deus nos emprestou. Nada é nosso. Estamos apenas usufruindo, vamos devolver tudo. Depois nós vamos ter que prestar conta, material, espiritualmente. O que você fez? Com os bens. E aí? Nós precisamos também fazer com que as coisas andem na terra também, nas condições materiais, no progresso material para todos, nessa desigualdade. Porque tudo isso, simplesmente, é experiência para o espírito, né? São experiências que nós estamos passando. Por isso que é só a reencarnação para explicar tantas diferenças na Terra. Porque o rico, o ganancioso, egoísta, aquele poderoso, o grande artista, se não usou bem os seus dons, seus talentos, em prol também da coletividade, é esse que vai voltar e vai ser o miserável, sofrendo, como nós estamos muitas vezes, né,
vendo naquilo. Por que uns sofrem, estão abandonados, rejeitados? Porque abusaram em outras vidas. Só a reencarnação para explicar a justiça de Deus. Porque se fôssemos criados uma vez só, não é justo, não é, meus irmãos? E aí famílias passando fome, necessidade, uns já nascem doentes. É coisa horrível. Fizeram coisas horríveis no passado. E estão fazendo coisas horríveis no presente. A gente tem dó, lógico, a gente tem pena, a gente fica... Mas, né? Se for puxar lá, como diz, né? Um amigo meu, a capivara, né, aqui, ó. Vixe, de vidas, o que foi feito aí, vamos ver aí. Bicho feio, você não quer nem ajudar mais. Não, merece mesmo. Não, mas não é assim. Por isso que não mexe com quem está quieto. Deixa quieto, não vamos ficar mexendo no passado. Vamos ajudar. Ninguém tem que julgar ninguém. Mas a realidade é essa, não é verdade? O que estamos passando hoje é isso. Coisas do passado, aflições, ou bem ou mal, ou no presente também pode ser, mas nós trazemos da nossa trajetória. Então, aqui, é justo, já falei, todos veremos o saldo, olha o saldo que eu estou falando, da conta dos tesouros espirituais acumulados na experiência terrena. Tá? Tem um saldo espiritual acumulado. O que você fez? Quantas horas você se dedicou, não só para você, mas também para ajudar, para pensar no seu irmão. Que coisas boas você fez, pensamento. Isso. Quanto tempo? Então, em um ano, como foi isso? Foi 2 dias só, 3 horas, 5 horas. Aí a pessoa vai ver o saldo está lá embaixo, negativo. É o saldo espiritual. De regresso ao mundo espiritual, nossos bens automaticamente nossos bens vai ser o quê? Nós vamos deixar tudo para quem? Para outros. Né? E a gente tiver materialmente, queira ou não queira, vai lá. Eu deixo, não sei, vai deixar mesmo. Não tem que deixar. Eu deixo. Não. Né? Então só teremos no mais além a riqueza do bem construído. Só teremos no mais além do bem construído. E a doutrina espírita é muito clara, até nós espíritas às vezes duvidamos. Porque fazemos às vezes coisas que falam, não é possível, está fazendo coisa aqui que não está tendo coerência com a vida verdadeira e espiritual, que vai buscar. Porque que trabalho está fazendo, qual investimento que está fazendo, às vezes nenhum, a gente vê de nós mesmos, espíritas, às vezes não estão fazendo nada, às vezes pelo contrário. Né? Então tem que, e nossa doutrina é muito clara, não enrola ninguém, não fica disfarçando, é o objetivo que nós estamos falando aqui, né, para todos nós. A riqueza construímos dentro de nós e das pessoas que a vida colocou em nosso percurso, do outro lado. A riqueza que colocou dentro de nós e também das pessoas. Então, é que nós vamos estar bem recebidos, acolhidos do outro lado pelas pessoas. Porque nós semeamos, vamos colher também essa riqueza. Numa outra moeda tem mais valor no céu. Nenhuma outra moeda tem mais valor no céu do que o amor que distribuímos na terra. Então, o amor que nós distribuímos na terra é a moeda, é o grande valor, né, que nós vamos receber. Que vamos receber aqui e recebemos no céu. Se queremos receber amor, felicidade verdadeira, vamos fazer por onde também, vamos fazer a nossa parte. Joana de Ângeles oferece
Bela lição. Se prepara, garoto. Tem uma musiquinha para a gente cantar. Ele está me olhando ainda. A gente ensaia, não tem jeito. É quase, já. Joana de Ângeles oferece bela lição espiritual para a nossa reflexão. Verdadeiramente o homem nada possui, nem a si mesmo ou na sua vida. Nada a gente possui, na verdade. Na vida aqui, tornando-se usuários de tudo quanto lhe chega e passa. Joana de Ângeles, ela ali, ó. Tudo passa. Somos apenas usuários. A descoberta de tal realidade harmoniza o interior. Então nós vamos harmonizando. Sabendo disso, nós vamos tendo uma paz. Né? Enquanto tempo, com tudo que é temporário, a gente já não fica mais nessa agonia de se dizer que eu tenho que ter isso, que eu tenho, senão eu faço loucura. Não! Em trânsito para que saber o sabor eterno, que é a sua espiritualização. O diabo nos tenta as glórias passageiras do mundo. As glórias passam tudo, né? E a gente inveja, olha aquele lá, como venceu na vida, as glórias. Isso, cuidado. Se não for bem encaminhado, nada fica. Jesus nos convida à felicidade eterna da espiritualização de nós mesmos. Pensamento positivo, gente. Precisamos ter na nossa espiritualização. Vamos ter pensamento positivo? Vamos ter pensamento positivo? Vamos terminar em alta. Pense sempre em vencer. Procure se ajudar. Levante-se desta cadeira e diga, eu vou melhorar. Quem sabe canta. Pense sempre em vencer. Procure se ajudar. Levante-se, levanta! Cadeira, não vai levantar! Tem que levantar! Olha, tente pensar só no bem. Ligando-se com a atuação. Pensamento positivo, curativo. Esqueça qualquer tristeza. E diga, eu hei de vencer. E para sua própria surpresa. Em breve irá se fazer. Faça uma prece. No fundo do seu coração. Ao Pai que nos deu a vida. E ao Cristo que é nosso irmão. E uma imensa torcida, vai! E uma imensa torcida. Sublime e feliz como lhe trará alegria contida, pois todo meu. Aí, Marcelene, vamos animar! Esse sempre é bem. Batendo palma! Procure se ajudar. Levante-se dessa cadeira. Tem que pensar com ele, tem que pensar com ele. Ligando-se com a altura. Pensamento positivo. Trazer positivo para a qualquer. Esqueça qualquer tristeza. E diga eu de vencer. E para sua própria surpresa. Em breve assim fazer. Faça uma prece sentida. No fundo do seu coração. Ao Pai que nos deu a vida. E ao Cristo quer. Mas é uma imensa torcida. Feliz como você, lhe dará alegria contida,
os que do verso sunirá você. Eu almeço a torcida, sublime feliz como que é isso aí, te trará alegria e rotina. Deus todo o universo se unirá a você. De novo, Deus todo o universo se unirá a você. Deus todo o universo se unirá a você. Se unirá a você. Ai, que gostoso, né? E agora? Valeu, gente? Tapou o buraco, né? E só para acalmar agora, põe aquela música finalzinha, só para acalmar os ânimos, que nós vamos agora para o passe. Instrumental, a gente ensaia. Mas não tem jeito, gente. Mas eu tenho que praticar a caridade. Olha, até me assusta. Não tá. Deixa eu ajudar ele aqui. Aquela preta, cadê a pretinha? Isso, garoto. A gente ensaia. 2 minutos. Eu perdoo ele. Oração. Da mesma leitura, mestre amigo, sinto-me como se tivesse experimentado um choque. Um choque de natureza espiritual. Em verdade, nada possuo aqui na terra, nada me pertence. Tem apenas a posse passageira de alguns bens, mas eles de fato não são meus, já que um dia eu devolverei tudo a Deus. E me sinto despido, porque nem mesmo meus títulos seguirão comigo para a vida espiritual que me aguarda depois desta passagem na terra. Estarei diante da minha consciência apenas com os bens espirituais que eu fui capaz de juntar. Por isso, Jesus, peço nesta oração que você me ajude a ficar atento à necessidade que tem de ser um bom investidor dos valores espirituais. Ajude-me a vencer a tentação da avareza. Alerta-me quando eu agir com egoísmo. Auxilia-me para que esteja mais preocupado em ser importante do que ser famoso. Eu quero ser importante para as pessoas, porque desejo transmitir a elas o melhor que tenho dentro de mim. Eu não quero ser um astro. Por isso, peço que me ajude apenas a ser a luz de uma vela para alguém que esteja na escuridão do sofrimento. Quero ser um milionário da fraternidade. Que assim seja. Graças a Deus. E assim, meus irmãos, vamos encerrando. Edu tá fazer hoje? Fazer as vibrações.